Fala pessoas, fala ouvintes do Burncast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, um dos nossos últimos episódios do ano, na verdade, e hoje viemos para falar do tão odiado, pouco apreciado e talvez injustiçado, não sabemos, vamos discutir aqui. Episódio 9, Ascensão Skywalker, o último capítulo da saga dos Skywalkers, da saga Star Wars, chegou ao fim, veio, finalmente ao seu lançamento, e hoje nós vamos discutir. Bom, como vocês sabem, eu sou o Pedro Prado. E eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou a Bit, eu faço parte do Cast Wars, do CaminoCast no Carro-Chefe e no Holo News também, e eu tô no Twitter como Queen de Rainha _Ventress. Eu sou o Marco Miller e foi proibido de fazer minhas piadinhas nas entradas, então, ficarei em silêncio neste podcast. Aqui falar desse, como eu já introduzi, o episódio de hoje, do tão falado pelo que está sendo discutido, porque, olha, fazia tempo que eu não via alguém, na verdade, discutir tanto sobre um filme quanto o episódio 9. Não sei vocês, nas suas devidas bolhas virtuais, como tá sendo, mas na minha é uma malhação de Judas todo dia, pelo menos. Eu vejo umas 5 pessoas malhando o filme. Eu só observo e na maioria das bolhas ainda tem gente, tipo, em grupos que o pessoal, nem todo mundo assistiu, né? A pessoa fica, um aparece e fala, meu Deus, que bosta, o outro, não, melhor filme. Aí o outro, sem spoiler, porra, não fala nada. Não assisti ainda, não sei o que. Aí ninguém fala nada e fica nessa guerra de pior filme, melhor filme. Agora imaginem a minha bolha, que é 99% de Star Wars por causa do podcast. Você que é do fandom, mais diretamente. A gente, óbvio, todos aqui são fãs de Star Wars, mas você está diretamente no fandom e conectado, e você trabalha, o que você produz é direcionado a eles. Como que tá sendo essa recepção? Você vê, existe uma luz de alguns fãs que realmente gostaram do filme, ou é meio que, assim, é definitivo que o filme tá sendo lixado e eu vou dizer isso pra mesmo? você que, assim, eu nunca vi antes, assim, e olha que eu tô há bem tempo no fandom, desde muito nova, eu nunca vi uma recepção igual essa, de dividido mesmo, sabe? Teve gente que amou muito e teve gente que odiou muito. E eu vi, por exemplo, agora eu acabei de gravar o nosso podcast, eu vi um cara que foi basicamente a pessoa que me introduziu, assim, ao fandom de Star Wars, que tinha parado de ver tudo de Star Wars porque ele pegou raiva, voltar, assim, com uma paixão fervorosa por causa desse filme, e eu vejo também pessoas muito próximas falando muito mal, e eu fiquei, cara, como que pode, o filme ou é 8 ou 80, porque tá difícil, real. É muito doido, eu acho que isso vai também daquele lance que a gente vive atualmente, de ou uma coisa é estupidamente sensacional, sem defeito, sabe? Ou ela é horrível, consecutivamente. Sim. Meio que é meio que um reflexo da própria indústria, né? Sim. Infelizmente vai também dos algoritmos e do que a rede social alimenta. Parece que sempre, independente do filme ser bom ou ruim, ele meio que precisa ser sempre muito sensacional, ele precisa sempre se superar. Tipo, se tiver uma sequência, ela precisa ser 2 vezes maior que o primeiro e não pode ter nenhum defeito, e porque no próximo final de semana já vai ter outro sucesso ainda, Exato. no próximo mês de novo, e parece que realmente é isso. Ou o filme ele estoura, ou ele vai ser esquecido, porque é isso, sabe? Então meio que isso refletiu no público, né? E é complicado porque, por exemplo, a minha opinião, vocês vão ver aqui durante o podcast e tal, não querendo dar spoilers, mas a minha opinião é um pouco no meio termo, sabe, com esse filme. E parece que, assim, as pessoas não estão aceitando o meio termo com esse filme, porque se você diz, olha, esse filme é bom por isso, mas também é ruim por isso, você vai ser atacado tanto pelas pessoas que gostaram, quanto pelas pessoas que odiaram. Aconteceu, tipo, hoje, assim, sabe? Do mesmo jeito que eu tuitei uma coisa muito boa do filme, apesar de não gostar de outras coisas, já veio aquela galera que, assim, gostou, falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí veio a outra galera que não gostou, porque não sei o que. Cara, não tá dando pra agradar. Eu já vou dar spoiler até do filme e já vou dizer minha opinião. Ben Solo é a minha religião. Meu amigo, eu poderia tatuar o Driver na minha costela, porque que homem e que personagem. Ben Solo dando de ombrinho falando, e aí galerinha, pode cair pra cima? É a minha religião. E se pudesse tatuar um GIF, eu tatuaria. Então eu acho que já pode aproveitar esse gancho aí pra avisar que o episódio obviamente vai ter spoiler. Então, sim, a gente vai tentar se conter nos spoilers, mas assim, os spoilers estão saindo naturalmente na vida, assim.
sabe? Então, na rede social já tá rolando, Instagram, Twitter, o pessoal não tá se contendo, porque é isso. As redes sociais elas meio que alimentaram esse ciclo, né? Todo mundo precisa ver, todo mundo precisa comentar, e ou precisa amar ou precisa odiar. Teve vídeo do final, eu acabei de ver um vídeo de um cinema nos Estados Unidos, que é bem aquela ceninha do final, que rola aquela falsidade ideológica. Ah, eu vi também. Sim. Se for, eu acabei de ver também, muito bom. Don't say it! Don't say it! Tava tipo uma torcida, tipo Vingadores mesmo, no final, quando rolou lá as coisas. E sei lá, eu fico pensando, eu fico olhando isso, esse reflexo, essa reação, e eu fico pensando, cara, imagina se o episódio 6 saísse atualmente. Eu fico, nossa, o George Lucas ia ser crucificado, tá ligado? Ele ia literalmente ser crucificado. Sim. Eu sei que não cabe comparação, porque cada trilogia teve o seu contexto social, cada trilogia teve seu contexto e limitações de sua época, só que a gente tem que entender que peixe não sobe árvore, sabe? Não tem como você cobrar uma franquia de entregar algo que Star Wars foi um pouco farofa, cara, desde o princípio. É Sim. uma coisa que a gente tem que aceitar. E é uma coisa que eu tenho que aceitar, lógico. Eu tento sair um pouco da minha bolha, porque eu vejo todo mundo falando assim, não, porque se fosse o George Lucas, ele seria crucificado, né, igual você falou. Aí eu fico pensando, será que ele seria mesmo? Daí eu penso que, tipo, é só a minha bolha mesmo que é fã de, tipo, The Clone Wars e das prequels, sabe? Aí eu fico, não, ele seria crucificado. Não, mas uma coisa que eu acho legal desse episódio 9 é que não é nem zoeira, sabe? Mas ele me fez pensar sobre as prequels e me fez ter uma outra visão, sabe? Eu tinha essa visão de que, prequel é ruim, prequel é zoada. Mas eu parei pra pensar e, cara, sabe? É só outro contexto, sabe? É literalmente só uma outra perspectiva de Star Wars. É uma outra abordagem, é uma abordagem mais política. Ele tentou trazer uma pegada mais séria, não séria, mas mais prática, talvez, do que seria a força com os midi-chlorians. Não funcionou muito bem, mas foi o contexto, sabe, da época. E sei lá, cara, acho que é um reflexo da época. Eu realmente consegui olhar pra a prequel com outro olhar, assim. Eu consegui ver uma utilidade nela, assim. Eu acho que as prequels começou essa parte multimediática de Star Wars, porque você assiste as prequels, beleza, tá ali, ela fica mais ou menos, é um pouco difícil de tragar e tal. Mas a partir do momento que você assiste as prequels, já assistindo depois ou junto, mais ou menos, The Clone Wars, que foi a série que o próprio George Lucas fez pra andar de mão dada com os filmes, ela vira outra coisa. Ela vira, tipo, as prequels melhora 20 vezes, porque você vê coisas que não tinha tempo de tela, sabe, pra você ver nas prequels. Então, o filme meio que melhora e explica muita coisa que a gente não consegue ver. Então, é complicado porque é a minha maior crítica, na real, a Star Wars, sabe? É muito legal, é muito bom você ter várias mídias e ter livro, e ter HQ, e ter jogo e tal. Mas se você é um fã de passagem e um fã que só assiste o filme, você não vai pegar metade das coisas, entendeu? Virou uma coisa meio que multimídia, né? Além Sim. só das séries, tem os livros, tem os jogos, tem trailer sendo lançado em jogo, que é uma coisa que acredito que o público geral não teria acesso. Tem muito conteúdo exclusivo espalhado, eu acho isso bem legal. Por um lado é bom, por outro não, né? Mas na maioria do lado é bom, ao meu ver, pelo menos. Então, e aí eu vou dar um exemplo muito simples, inclusive de The Rise of Skywalker, muito básico, e aconteceu, assim, com fãs de que assistiram os prequelas não, as sequels no cinema, sabe? Gente, assim, que não é nova mesmo no fandom. E se perdeu por causa disso. O primeiro planeta que aparece em The Rise of Skywalker é Mustafar. Mustafar é o planeta que o Anakin e o Obi-Wan tiveram o duelo deles e acabou no Anakin virando o Darth Vader, no caso. Só que a gente vê Mustafar no filme, ele é 90% lava e tem o castelo que o Darth Vader construiu lá pra ele se isolar. Aí, nesse filme, ele aparece com árvore, sabe? É tipo grama e árvore. E a gente ficou tipo, mas que planeta é esse? É Mustafar. E como que a gente sabe que é Mustafar? Porque no jogo The Force Unleashed, eu viajei louco agora. No jogo novo agora, Jedi Fallen Order, eles mostraram que, tipo, Mustafar foi meio que abandonada e o mato começou a crescer de novo e tem árvore agora em Mustafar. Então
lava um lado e árvores do outro. Mas assim, cara, quem que vai saber, sabe, que é Mustafar? Se eles explicassem isso no filme, daria um contexto totalmente diferente pra cena. Então, isso que eu ia falar, tipo, é uma coisa simples, assim, ou sei lá, falar o Kylo, tipo, não, estou indo para Mustafar, ou sei lá, estamos aqui em Mustafar, ou qualquer menção que fosse, sabe? E não tem esse estímulo mesmo, sabe, de falar, tipo, olha, isso aqui aconteceu em tal coisa, ou sei lá, aconteceu em tal coisa. Isso é necessário porque, assim, eu sou totalmente contrário ao que vocês estão falando. Eu acompanho o universo expandido e acompanho os filmes e, cara, quando eu vejo os filmes, se aquilo me interessa, eu vou atrás. Tem que ficar lá passando toda hora na sua cara que tem um adendo e que você precisa procurar um adendo. Ah, não passar um adendo, pelo menos nessa questão do planeta, apareceu o nome do planeta, sabe, pra situar. E eu acho que quando a gente fala de instigar ao público, a gente fala não de aparecer no filme, olha, temos o universo expandido, olha, temos o universo expandido, mas é da própria tipo, instituição Star Wars trazer o público casual, sabe? Falar, tipo, olha, fazer uma divulgação dos livros. Cara, de verdade, os livros é uma coisa muito escondida. É muito só pra quem é fãzaço mesmo, sabe? Tipo, de resto, não tem uma divulgação legal. Você não vê, sei lá, mano, chama o Mark Hamill pra falar dos livros, sabe? Grava um comercialzinho com o cara, sei lá, qualquer coisa. Então, eu acho que, assim, tem material, mas eles não são bem divulgados, sabe? Porque, por exemplo, teve o Resistance Reborn, que foi o livro que puxou, né, a história desse filme. E o livro é maravilhoso, assim, você vê o trio e as missões do Finn e do Poe que levaram eles a ter contato com várias outras pessoas de fora, né, da rebelião e tal, de um jeito que você não vê no filme e tal. E vai sair também a novelização, mas não tem ninguém falando da novelização, sabe? Eu descobri que o último filme tinha novelização porque eu passei na cultura antes da pré, eu falei, mano, como assim tem um livro de novelização do filme do anterior, né? E eu não sabia. Uhum. Por mais que eu nunca tenha lido muita coisa de Star Wars, é uma coisa que eu iria atrás. E esse, na real, é tipo o menor dos meus problemas com Star Wars. Esse filme, né, veio assim e jogou a pedra na minha cara de uma coisa que tava na minha frente e eu tava... Sabe quando você fica incomodada com alguma coisa, você não tem muita ideia do que é, e daí quando aparece você fica tipo, putz, era isso o tempo inteiro que tava me incomodando e eu só sei agora. Aconteceu isso comigo nesse filme. Exaltado Story Group de Star Wars, porque temos um grupo de, se não me engano, são 5, 6 caras, mais ou menos, que basicamente fazem a linha do tempo de Star Wars, né? Eles colocam o que é o que acontece e quando acontece, por que acontece, então é eles que fazem tudo isso. E nessa trilogia me incomodou muito que é uma trilogia e os 3 filmes, assim, se você separar eles, são filmes separados, entendeu? Lógico que tem seus elos, seus pontos de ligação, mas se você for ver, o que me incomodou muito em The Rise of Skywalker foi isso, porque saiu o episódio 8, e esse episódio 9 é basicamente um retcon, sabe? Eu senti isso, pelo menos. É um retcon do episódio 8, tipo, beleza, o fandom não gostou do 8, vamos fazer um retcon no 9. Eles não tiveram a coragem de apagar o 8, foi pior a questão. Exato! Eles pegaram o 8 e tentaram responder as perguntas que o 8 deixou sem resposta. Só que as perguntas que o 8 deixou sem resposta é porque deveriam não ter resposta, entendeu? Então, tipo, a questão do Snoke ser um mestre um mestre do lado sombrio que foi morto porque o Kylo Ren foi mais inteligente, era uma novidade, era uma coisa que não era pra explicar. Realmente o Snoke era só pra ser um cara X, e do nada o Snoke era só um bebê in vitro do Palpatine, sabe? Explicado em 5 segundos, assim como, sei lá, o lance da Rey ser ninguém, sabe? Isso era muito legal. Isso era uma coisa que, cara, é justamente onde o filme começa e onde o filme acaba, com aquela criancinha segurando a vassoura. Porque era justamente essa a mensagem do filme. Era qualquer um pode ser o salvador da galáxia, sabe? Basta pegar a rédea da luta e ir em frente. E o 9 não, né? Vira o clã das famílias. E aí é complicado. E o que me incomodou é justamente isso. Por exemplo, eles pegam falas inteiras do segundo filme e basicamente dão o quote, assim, né, da frase, e daí em seguida fala, não é isso que a gente falou, é outra coisa que eu vou explicar agora pra você, entendeu? Parece quando você pega alguém na mentira, você fala assim, olha, você falou isso, daí a pessoa fala, não falei isso, eu falei isso, sabe? Querendo dar uma
uma limpada, assim, depois. Aí isso me incomodou muito, porque eu revi o filme e eu fiquei assim, cara, são mais de, tipo, 3 ou 4 vezes que eles Esse é o fazem Luke isso, de falando pegar pra Rey a quando ele frase entrega o pronta sabre do outro pra ela filme e ela e fazem o fala, e ele, retcon. não, ele simplesmente fala, eu tava errado. Acabou. Sim, Naquela cena que ele aparece, só faltou ele dar uma piscada pra câmera. Tipo, oi, aham. estou aqui. Tudo bom? E eu percebi isso, na real, no cinema. Quando o Kylo, ele vai falar um negócio pra Rey, e daí ele pega e ele fala, tipo, você, no 8º filme, você não é ninguém, você não... É, tipo, toda aquela frase dele, ele repete e fala, não, você é alguém, eu sei quem você é, sabe? E eu fiquei tipo, Ué? mas como Senhor, assim? decida-se, senhor. Exatamente, decida-se, querido. Eu acho que... Bom, vamos assim, a gente destrinchou um pouquinho, mas vamos no... Por que mora toda essa discussão, né? O filme, ele meio que já começa no embalo, né? Ele meio que já começa com o Kylo indo atrás do Palpatine que retornou, e é um retorno que é explicado no letreiro inicial, sabe, do filme. Não é, tipo, o letreiro inicial do filme não é pra ele adiantar coisa da trama, é pra ele só dar um panorama, sabe, de como estão as coisas, não pra ele explicar o retorno de um personagem tão emblemático pra saga. E aí o J.J. Abrams, ele usou isso de um artifício, né, descarado, né? Ele usou o letreiro lá pra basicamente fazer um resumê de tudo que ele não teria tempo de mostrar em tela, né? E é por isso que o filme é tão abrupto, né? Por isso que é uma diferença tão abrupta do episódio 8, porque literalmente começa já desmontando tudo. Ele não desmonta, teoricamente, o que foi mostrado no 8, mas ele meio que já explica tudo. Tudo que era de questão aberta, ponta solta da trilogia, foi respondido em 2 minutos com o Palpatine sendo questionado pelo Kylo Ren, sabe? Então, por isso que é tão problemático, aquele lance de roteiro expositivo, sabe? É um roteiro que não mostra as coisas para você, mas ele te fala. Então, isso é um grande problema, assim. E é uma coisa que a gente vê durante o filme, né? Tipo, o momento, inclusive nas habilidades que são mostradas nesse filme, que é bem tenso isso, porque, por exemplo, o lance da própria Rey usar a força para curar, né? Ela usou para curar a cobra primeiro, que é uma alusão bem bacana da cobra com o Kylo. Eu achei bacana, porque, tipo, é um animal feroz que, na verdade, parecia ser uma ameaça, mas só estava ferido, estava precisando ser curado. Então, faz sentido. E o problema não tá nela mostrar o poder, sabe? Porque os Jedi, eles realmente têm esse poder. Foi mostrado até com o Baby Yoda em The Mandalorian, e no canon expandido também tem esse lance, esse uso da força, só que o problema é ela virar pro BB-8 e falar, sim, BB-8, eu só emprestei um pouquinho de vida, eu peguei minha mão e passei um pouco da força na cobra, sabe? Tipo, explicando o que rolou ali, sabe? A gente sabe o que rolou ali, não precisa falar. Então é uma coisa que vai empobrecendo, né, o roteiro. Eu acho que a força é um negócio tão grandioso e tão, assim, overpower, sabe? Que não precisava nem explicar, sabe? Você só sabe, tipo, caraca, ela usou a força, não, ela é boa mesmo. Você não precisa ficar explicando. Só a força pode fazer coisas inimagináveis. Simples. Se você parar pra pensar que a força é a energia que rege o universo, que tá no meio de tudo, de todos, igual o Luke fala no segundo filme, cara, Sim. Eu queria ver a força sendo usada de todas as formas possíveis, não é apenas lutinhas escrotas de sabre, em levitação de pedra. Quando ela parou aquele cargueiro, eu falei, pronto, agora vai ter a força no nível que eu quero. Eu quero a força no nível Dragon Ball. Eu quero a força explodir no planeta. Porra! Aí a força isso, a força aquilo, a força tá na gente, a força pare a gente, a força mata a gente, e não mostra a caceta da força. É a coisa que eu mais me revolto com Star Wars. Aí que mora mais um pecado dessa trilogia. Teve agora essa polêmica, fora todas as polêmicas do filme, tinha também uma coisa que o Finn gostaria de dizer pra Rey. Ele ficou tentando dizer o filme inteiro, Rey, eu preciso te contar, Rey, preciso te dizer. E ele sempre era interrompido. E ele só queria, na verdade, todo mundo ficou achando que Rey, que na verdade o Finn queria se declarar pra Rey, mas não, ele só queria dizer que ele tinha ele era sensitivo à força, que ele tinha uma relação um pouco maior com a força, e faz sentido, sabe? O pior é que faz sentido, porque ele acordou do snap, né? Ele teve o snap e tipo, deixou de ser um Stormtrooper, meio que perdeu a lavagem cerebral. E, cara, isso é a força e faz todo sentido. E isso rolou no despertar da força. Faz o completo sentido, e isso não rolou só com ele, sabe? Então, faria sentido eles só explorarem isso. E é uma coisa que eu acho legal dos filmes novos. Isso rolou também em Rogue One,
acho que até mais, na verdade, mais evidente, que era esse lance da democratização da Isso é força, legal. sabe? A força Uhum. não é uma coisa dos Skywalker ou uma coisa de uma seita dos Jedi, sabe? A força pode estar num garotinho lá naquele planeta bizarro do cassino, ou pode estar no cego que sente a força, sabe? E ele tem essa atração por ela e ele sente essa conexão, que ele faz parte disso, então isso é bem legal. E eles esqueceram disso, né? Tipo, E é o o fim que queria contar e whatever. Sim, e é o que a gente estava comentando antes, quando reuniu o nosso grupo e tal de amigos para comentar. A gente falou, parece que o pessoal esquece, né? Os filmes da saga giram em torno dos Skywalkers, e o Anakin, e o Luke, e a Leia, agora a Rey, o Ben e tal. Mas a gente esquece que, por exemplo, todo o Conselho Jedi, todos os Jedi que já passaram lá, e os próprios Siths também, eles eram filhos de ninguém, sabe? Ninguém conhecia, tipo, um escolhido, um poderoso da força, sabe? Tipo, o Yoda era filho de ninguém, o Mace Windu era filho de ninguém, o Obi-Wan ninguém nem sabe quem eram os pais, sabe? Então, não é que nossa, precisa ser filho de alguém. Não, a verdade é que a força tá em vários filhos de ninguém. E o filme foca, né, numa família em específico, mas se você for parar pra pensar, a força não escolhe, sabe? A força não escolhe, tipo, filho de alguém. A força, ela só existe e domina quem consegue, né? Quem se dedica a isso, no caso. Justamente esse é o ponto. E aí a gente entra num paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que o filme, o cânone de Star Wars diz isso, mostra, né? Exemplifica através desses personagens que a força, ela realmente escolhe ali meio que totens aleatórios para defender, sabe? O equilíbrio do universo. Só que aí o fã vai lá e, não, mas tem que mostrar o filho do Obi-Wan. Cadê o neto do Obi-Wan? Cadê o bisneto do Mace Windu? É meio complicado, porque rola esse lance de... Parece que o fã não só de Star Wars, mas o fã de muitas outras franquias hoje, não conseguiu cortar o cordão umbilical, sabe? Não conseguiu ver a sua própria obra, a sua própria idealização como de entretenimento passar para outra geração. Porque é isso que acontece, cara. Nada para sempre, sabe? Tudo morre. Inclusive, esse deveria ter sido o final dos Skywalker, né? Mas enfim, tudo morre. Chega uma hora que acaba. C3PO deletou a memória? Deletou, não deveria voltar, sabe? Então, é uma falta de coragem que essa acho que é onde mora a maior decepção do episódio 9. A falta de coragem em encerrar de verdade, sabe? Acabar. Essa crítica é a Disney como instituição de proteger a mina de ouro Star Wars. Quando a nave explodiu e todo mundo grita o nome daquele personagem, você fala, caralho, eles fizeram isso? Já dá uma travada ali. 2 segundos depois, se você é bobo como eu, você fica lá querendo, nossa, morreu de verdade. Só que você sabe que não morreu, que vai ter uma forma de trazer ele. Aqui, a gente não tem os números do Brasil, mas lá fora, o Chewie é um dos bonecos que mais vendem até hoje. Isso eu tô falando em dados da Hasbro. Cara, eles não vão matar bonecos, porque é boneco que dá dinheiro. Mas não precisava, não precisava. Mas o cachorro não precisava morrer, aí é covardia mesmo. O Chewie não precisava morrer, e ali eu entendo a zoação que eles fizeram com a gente, sabe? Ali, inclusive, eu achei bom, foi tipo, né, e eu acho que essa parte é muito boa, ela é muito bem gravada, eles souberam ludibriar muito bem a audiência, sabe? Fazer todo aquele jogo de tirar a atenção do segundo pod, da segundo cargueiro que tava levando os prisioneiros. Eu acho essa parte muito, muito bacana por isso. Essa realmente ludibriou demais. Ali eu acho legal. Eu acho que o problema maior pra mim é quando eles fazem um puta clima que o C3PO vai se sacrificar, vai se rebootar pra né, dar o decorrer da missão. E 2 segundos depois ele é religado e fica suave. Não. É só o C3PO, só que bateu a cabeça, Não, sabe? e detalhe, né, não é só isso, né? Eles tiram a memória, né, dele, no caso, porque ele sabe que vai perder a memória se acontecer isso. Aí ele volta, ele fica um puta de um tempinho assim, tipo, com aquela memória meio... Parece que a galera meio que zoando ele. E daí o R2 é tipo, não, beleza, vamos lá, eu vou voltar a sua memória de novo aí, rapidão. E aí volta. Então, tipo, qual foi o ponto, né? Qual foi o ponto? Inclusive, vamos primeiro dar nome aos bois aqui, vamos destacar o ouro, né? Nasce uma lenda Babu Freak.
Putz! Ele Cara, é mais Babu conhecido Fri- como Babu bicho Freak hacker, é- ele é o rei do filme. Sem mais. Babu Freak, ele rouba a cena demais, cara. E é nesse momento, eu acho que, com erros, com acertos, eu acho que é nesses pequenos momentos que é Star Wars, sabe? É tipo, aquela criaturinha que você não espera nada, que é tipo, tem 5 minutos de tela, se for contar. E, cara, é uma memória extremamente afetiva. Eu lembro exatamente do momento que eu vi ele falando pela primeira vez e foi sensacional, sabe? E eu sempre vou lembrar do Babu Freak. Porque acho que é nesses pequenos detalhes que tá Star Wars, sabe? De te marcar por isso, por essas criaturas tão, sei lá, é tão peculiar que você nem espera, sabe? Eu não esperava o Babu Freak daquela forma. Eu esperava, sei lá, um hacker menos convencional, mais convencional, talvez, né, no caso. Ele foi criado pra vender brinquedo, né? Convenhamos, tipo, é verdade. E também, inclusive, já saiu. Vai sair na box da Amazon de Funko, junto com o C3PO. E eu dei tanta risada porque ele faz a vaia cearense perfeita. E eu dei tanta risada porque a gente vaia tem cearense, A como que vaia seria? cearense. Também. É O que aquele seria grito a vaia dele. cearense? É aquele gritinho grito? dele, é o mesmo grito que ele fica. "Uau!" É o mesmo grito que o pessoal do Nordeste faz pra comemorar alguma coisa. E é real, Ai, que ótimo. é tipo uma Pronto. coisa real do Nordeste, sabe? É cânone, Babu Freak é cearense. Aí, não, então, e daí eu tenho, na equipe do Cast Wars, nós temos várias pessoas do Nordeste, né? Então, eles realmente fazem esse barulho no podcast quando a gente fala alguma coisa engraçada ou a gente fala alguma coisa legal. Na hora que eles fizeram, que o Babu Freak fez esse barulho, eu urrava no cinema, porque eu falei assim, meu Deus, o Babu Freak é do Rio Grande do Norte, não é possível, porque é muito igual. E daí, a primeira coisa que o nosso amigo de lá mandou no chat foi assim, vai a cearense, pô! Não sei o que, ele gritando. Eu falei, mano, parecia que eu ouvia o pessoal gritando. Foi maravilhoso. Cara, Babu Freak é muito bom. E também, junto do Babu Freak, teve também como é que é o nome dela mesmo? Zoe Biz, né? Que também é a personagem do núcleo do Paul. Agora resta dúvida, né? Não sei se eles vão querer fazer alguma coisa no Disney Plus com ele, porque daria, né? Na real. Não sei se... Oscar Isaac disse que não quer. Também acho, né? Acho difícil rolar, mas... Se quiserem, também tem como fazer com a própria Zoe, né? Na verdade. Se meter só Zoe e Babu Freak, também já dá um caldo. E o filme é bem isso, né? Ele não deixa muita ponta solta, assim, pro futuro da franquia de filme, só que ele deixa muita ponta aberta pra série, né? Caso role alguma coisa, é uma coisa que eles deixam bastante ponta solta nesse sentido, inclusive referente a um personagem clássico que retornou. Não sei por que retornou, porque foi só pra fazer participação especial mesmo. O Lando nesse filme, ele veio só pra completar o álbum, né? De figurinha de personagens clássicos. Então, aí volta a mesma coisa que a gente tava comentando no começo. Na verdade, tem o livro e tal, e a Leia tinha feito o pedido, né, pra quem apoia a Resistência, pra se juntar a ela, e ninguém apareceu. E o Lando refez esse pedido, a pedido da Leia, no livro, eu não vou lembrar qual deles agora. E ele entrou em contato com mais pessoas, assim, que... do lado do Lando, né, que não é lado de ninguém, na real, é lado de cada um por si, Deus por todos. E aí que eles atenderam. Então o Lando, ele só literalmente apareceu pra falar, tipo, olha, eu consegui chamar aquela galera que vocês não chamaram, e é isso aí. Sim, é basicamente essa a importância. E assim, se você for ver, analisar, até faz sentido, né? A Leia tá na Resistência desde que o mundo é mundo. Então, pra quem tá na galáxia lá moscando, ver a Leia pedindo socorro é tipo, mais uma terça-feira à tarde, né? Leia lá pedindo ajuda, beleza. Aí agora o Lando chamou a galera pra ir pro fight, big deal, tá ligado? Tipo, o Lando tá chamando, se é o Lando, então vamos, que é o Lando, sabe? O cara que tava escapando, né? Escapando dos dois lados há tanto tempo. Exatamente. E é assim, nossa, eu fiquei de cara. O cara pode envelhecer, o cara pode, né, o tempo pode passar por ele, mas como o Lando, ele pode falar bom dia. Eu não sei se ele tá tentando, como é que fala? Me conquistar ou só ser educado, sabe? Porque toda a fala do Lando nesse filme parece ter alguma tensão sexual envolvida. Sim. É impressionante esse poder que ele tem, porque, cara, é surreal. Eu não consigo entender. O cara é realmente... O sex appeal dele é tipo 300%. Tanto que rola aquele fanservice barato, né? Dele mandar um beijo com amor para a Leia. E a Rey manda, cara, vai lá mandar você mesmo, né? Se orienta. Eu não vou mandar esse recado, não.
Pois é, cara. E o filme até dá um foco nisso, né? O filme até toca uma música emocionante. Fala, mande meu beijo com amor para Leia. Que momentos, que momentos, que Han momentos. Solo do outro lado tá... Pois é, o espírito zombeteiro do Han Solo tá, tipo, intensifaz. Mas uma coisa que eu gostei também de episódio 9 que ele trouxe foi a equipe finalmente reunida, né? Finalmente a gente teve a família ali atual, finalmente unida, trabalhando junto, brigando, discutindo. O som de essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Porque até o episódio 8 ele tava muito fracionado, né? Era Rey pra um lado, Poe e Finn pro outro, e às vezes R2-D2 com a Leia, mas desse não, tava todo mundo junto e, cara, bora e partiu. Ouso dizer que foi a melhor parte do filme pra mim, que foi a química dos três, porque, nossa, foi um desperdício separarem eles, na minha opinião. Foi um desperdício deixarem eles separados, porque os três atores são muito amigos e eles são muito bons juntos, sabe? De atuação, assim, parece que um completa o outro. Ai, parecia que eu tava sentindo falta e eu nunca realmente tive, sabe? Nunca tive. Saudade do que não vivemos. Exatamente. Eu tava Exatamente. assim, daí esse filme mostrou os três e eu fiquei, cara, que lindo, que fofo esses três. Mesmo tretando, o Finn e o Poe tendo uma DR lá e a Rey olhando, mas maravilhoso. Ser. É, e aí a gente vai para um ponto negativo do filme, né? Um dos, mas esse eu acho que às vezes é mais urgente de ser apontado, que é a covardia da Disney de afastar o Rose, né? Como um personagem central do filme. Tá bom que ela não é protagonista, mas ela tinha ganho uma importância desde o episódio 8, né? Foi como ela surgiu, e ela teve ali sua importância, ela tava no núcleo do Finn e do Poe, e aqui ela foi basicamente falando como que resolveram, né, a situação dela no filme. Ah, Rose, vem com a gente. Ah, não, Finn, precisa estudar. Acabou o Rose no filme. E aí, ela falou no filme que ia estudar sobre Destroyers. E aí chega o momento de batalhar contra Destroyers e cadê a Rose? Sumiu. No momento que é necessária a presença dela, que ela pode fazer a diferença, né? Que ela pode dar, por exemplo, poderia ser a guia ali na hora de atacar os Destroyers, dar as direções. Não, cara, simplesmente esqueceram do papel dela no filme, né? Então você vê que só cumpriram ela, né? Não, então, uma coisa com a Elizabeth Rose é que ela foi criada não especificamente pra isso, mas também pra ampliar um pouco do público do Star Wars na China. Aí teve toda aquela treta com os incel e tal, o povo caindo matando em cima da Disney, e até então, por mais que não queria forçar isso, ela era mais ou menos um par romântico do Finn, né? Aí, tentaram e não deu, né? Tentaram e não deu. Esqueceram ela no churrasco, deu toda essa treta. Aí agora, além de terem esquecido ela no churrasco no último filme, colocaram a Jana pra tentar cumprir esse papel aí. Que também não deu. Eu acho que o meu problema com a Rose, e realmente uma coisa que me deixou pistola, porque assim, teve tantas oportunidades que poderiam ser ela, sabe, no filme, e não foram. E eu fiquei muito chateada, porque se ela cresceu assim na rebelião, ela poderia ser a pessoa responsável pela base, sabe? Por exemplo, o trio, né? Tá lá com o tio e lá por fora, voando e tal. Mas não, quem tá lá se responde a ela e ela que tem que fazer essa comunicação entre eles, sabe? Por exemplo, a Leia não tá legal, quem tá responsável agora é a Rose, porque a Rose tá boa aqui, ela tá pesquisando Destroyer, era isso. Agora não, agora colocaram aquele cara que fez Senhor dos Anéis, que falou meia coisa no filme, nem isso, e apareceu assim 2 segundos, e colocaram outros 300 personagens que não precisavam e todos eles poderiam ser a Rose, sabe? São pessoas que colocaram dentro da rebelião numa posição que todas elas poderiam ser a Rose. E eu achei bem vários esse lance, tipo, era meio óbvio que a Leia, né, no decorrer do filme, ela ia perder o posto de general por ordens naturais do filme, infelizmente. E aí o Poe seria o próximo, né, na linha de organização, de hierarquia. E ele fala, putz, não vou conseguir. Ô, Finn, você quer ser general também? Beleza, Finn, você vai ser general então. Tá aí, tipo, cara, o Finn, por mais legal, ele teve um crescimento bacana, mas, tipo, o cara mal chegou na rebelião, vai tacar o cara de general? Sabe? Eu fico, putz, não faz muito sentido isso, sabe? Você realmente virou uma várzea nesse nível a resistência? Sabe? De qualquer um pode ser general? Porque o Finn, cara, querendo ou não, ele tinha acabado de chegar ali. Ele tava há pouco mais de 4 anos, 5 anos na resistência.
Eu acho bem vacilo isso Eu com a como resistência em si, shipper. sabe? Eu, como shipper, eu usei a cena pra outra coisa. eu usei a cena pra ser o novo Eu Te Amo, eu sei. General. Foi isso. E aí tem esse lance, né, também, deles quererem provar a todo custo, né? Eles querem, mesmo que eles querem atender muita teoria de fã, eles queriam cortar algumas que o estúdio não queria atender. E aí o estúdio falou assim, ó, isso não vai ter jeito de forma alguma, então vamos responder isso aqui, ó. Então o Paul vai ter um interesse romântico e o Finn vai ter Assim, ele continuou com a Rose, né? Ele não deu um abraço, um beijo na Rose no final? Então, mas tipo, ele continuou com ela, sim, mas tipo, sumiram com ela, né? O problema, Então, no geral, não, assim, foi sumiram. terem sumido com ela. Aí voltamos mais uma vez. Agora vocês vão entender por que é o meu problema com a Disney. Mais uma vez, no livro Resistance Reborn, a gente é explicado por que não deu certo. Porque o Paul ainda pergunta pro Finn, eles têm uma conversa assim que tá só os dois. E o Paul pergunta pro Finn se ele tem interesses românticos na Rey. Aí ele fala, não, a Rey é minha melhor amiga, eu não tenho nenhum interesse nela. Ele, tipo, falando de boa, os dois conversando tranquilamente. Aí o Paul fala assim, tudo bem, e a Rose, né? Porque a Rose, vocês se beijaram e teve toda aquela situação em Crate. Aí o Finn falou assim, não, a gente conversou e meio que dá a entender, eles deixaram um acordo, assim, meio acordado, que foi um ataque de adrenalina, digamos assim, foi do momento, e ele fala, somos só amigos também. Aí o Paul até fala, né, brinca com ele, cara, eu não consigo acompanhar essa sua vida amorosa, e dá risada. Aí o Finn fala assim, você não precisa acompanhar, e dá risadinha. Aí eles mandam kkkk. Aquele kkkk, atenção aqui. Tá rolando uma tensão aqui, kkk. É isso que eu fico assim, porque é muita coisa que é fora e que se a gente for perguntar, não tá lá. Exato. É uma questão até que você nota a necessidade deles em fazer isso, mas era uma coisa que não tinha em Star Wars. Tem aquela sequência que mostra a preparação da resistência antes de ir pra Exegol, que mostra como é que fala? Um batalhão da resistência bem diferente do que a gente estava acostumado, né? Se você for assistir, por exemplo, a New Hope, você vê lá no final, os pilotos de X-Wing majoritariamente eram só homens, né? Assim como a maioria da Resistência, eram só homens e homens brancos. E agora aqui a gente vê um batalhão da Resistência que tinha pardo, negro, criatura, nossa, sabe? Tinha etnias, variadas etnias. Então era uma coisa que você vê a necessidade deles de tentar se atualizar com a audiência atual e com as pautas progressistas, né? É meio que uma obrigação, na verdade, não é nem necessidade, né? Mas eu vejo, porque a cena dela tá muito deslocada. Você vê que é claramente um clipe de Star Wars sendo representativo em 5 segundos, 6 segundos. Mas eu vejo com bons olhos, sabe? Por mais que seja ruim, que seja tão curto, eu vejo que é uma empresa que, querendo ou não, é conservadora como a Disney, aos poucos quebrando isso, né, de alguma forma, porque a gente tem que lembrar que a Disney, cara, se fosse só uma pessoa que tivesse que ser convencida, não, né, mas é um mar de executivos, é um mar de diretorias que estão à frente de franquias e tudo mais, então é todo um sistema que tem que ser aos poucos quebrado. Então eu acredito que no futuro Star Wars é bem mais capaz que isso esteja de uma forma mais natural e mais presente. Mas é bom que já esteja agora, né, de alguma forma. O próprio Black Squadron, que é o esquadrão que o Paul comanda, é o Paul, que é um latino, né, um homem latino. Aí tem a Jessica Pava, que é uma asiática. Aí temos a Shura Linda, que eu não sei a espécie dela, mas ela é azul. Aí tem uma criatura, tem a Kari, que é uma mulher negra, e tem o Snap, que é um cara gordo, sabe? Então, assim... E o Snap já tava aí em Star Wars há bom tempo, né? Sim, ele é filho do Ed. Filho, né? O Ed é padrasto dele, é filho da Norra. Mas, assim, o Snap, assim como o Paul, foi criado dentro da Resistência, sabe? Mas, então, uma outra coisa que rolou, o retcon safado aí, né? Porque todos sabemos, como você acabou de falar, o Paul cresceu na rebelião e no filme já vai contando que ele era, na verdade, um contrabandista, né? De especialistas. Sim. E no próprio canon já tá escrito isso, né? Ele cresceu na rebelião e aí o filme, o J.J. Abrams
dane-se, Não, né? Vamos faz a menor... vamos tornar o Paul Dameron o Han Solo. Então, e não faz o menor sentido, né? Porque não encaixa na linha do tempo do Paul. Em tudo que eles criaram, não encaixa esse tempo que ele passou. E no Visual Guide diz que ele entrou nessa gangue aí com 16 anos e ficou durante 5. Só que se a gente for fazer a conta, nessa época ele já tava pilotando pra República, pra Nova República. Então não faz o menor sentido o que eles fizeram. Não, você vê que foi literalmente esse filme, ele pegou, ele não olhou pro universo expandido, ele não olhou pro que, na verdade, ele já tinha estabelecido, né? Ele só criou a partir do que eles queriam criar, né? Então, é algo bem problemático, né? Porque por mais que você entenda algumas questões, coisas boas que foram feitas, você vê que tem outras que são extremamente problemáticas. Extremamente mesmo. E se você ainda vier com o seu jacarezinho lacraste, sabe? Fica pior ainda de ser mais um latino sendo traficante, né? Em Hollywood. Só faltou aquele... Não, se ele chegasse em Kijimi, só faltava aquele filtro alaranjado, né? De, tipo, chegamos no México, terra dos contrabandistas. Sim, total, sabe? Me incomodou um pouco. Mas, assim, vou ser sincera, na hora não percebi. Mas depois que eu parei pra pensar, eu fiquei assim, putz, cara, mais uma vez, mais um latino fazendo papel de traficante. Pois é. Por isso que é complicado, né? Por isso que eu acho que teve tanta gente que saiu com gostinho amargo desse filme, porque ele realmente deixou esse gosto, né? Não tem jeito. É um conjunto de fatores que trouxeram essa experiência mais negativa do que positiva para muita gente, né? E porque realmente hoje em dia é difícil você ter essa visão dúbia, né? Essa visão da dualidade, que as coisas podem ser boas e podem ter seus pontos ruins também, só que a gente fala por nós mesmos, né? A gente não tem como julgar a nossa perspectiva como uma regra, né? Ao invés da exceção. Então não tem como a gente esperar que todo mundo vai analisar a obra dessa forma, um pouco mais racional, ou um pouco mais, como pode dizer, menos emocionada, né, digamos assim, menos ligada ao que elas gostam e etc. Então é natural que as pessoas realmente vão odiar o filme porque não atendeu as expectativas. Mas devo dizer que se tem uma coisa que eu amei nesse filme, a gente precisa comentar agora, é Kylo Ren. Kylo Ren, de verdade, eu acho dessa nova trilogia, ele é o personagem mais interessante, sim, de longe. De longe, pra mim é um personagem que caiu no meu gosto e olha, fez história. Pra mim, marcou demais. E eu acho que o Adam Driver, ele é um ator cara, é estúpido de bom, sabe? Ele é realmente muito bom. E você vê, ele entrega no olhar, sabe? Você vê quando é Ben Solo e quando é Kylo Ren, porque o cara, você vê que ele tá leve, sabe? Você vê que ele é outra visão, é outro rosto que o cara tem. E é sensacional. Eu realmente, se teve uma coisa que eu gostei e que eu não achei que eu fosse gostar tanto, era da redenção do Kylo, que eu achei que ele não deveria se redimir. E no final ele se redimiu e, cara, foi muito bom, sabe? E a atuação do Adam Driver, né? Não é à toa que o cara tá sendo cogitado a Oscar, sabe? Você consegue diferenciar o Kylo do Ben em segundos. É absurdo. Ele muda totalmente a expressão, o jeito, sabe? Parece que ele tá menos tenso. Nossa, eu até comentei, né, com os amigos, eu falei assim, nossa, parece que o Adam Driver me vendeu, sabe? A redenção do Kylo Ren, porque eu também não queria. Eu não queria, mas na hora que foi acontecendo e eu vi, assim, a mudança, eu falei, nossa, se não fosse esse Adam Driver fazendo, não sei se eu ia aceitar tão de boa, não. Acho que esse é um ponto comum pra todo mundo, né? Porque eu também era um dos que não queria a redenção dele. Eu queria uma morte cruel e lenta, de preferência com vários sábios cortando ele aos pedacinhos. Exato. Eu queria crueldade mesmo, porque eu sou do lado negro da força. E ele se redimiu, eu falei, olha, que fofinho, que bonitinho. Essa é a parte que eu prefiro ignorar. A cena perfeita seria ela acordando e ai, que ódio dessa cena, que ódio. Eu vou sair, tchau. Uma coisa nessa cena é boa. O Adam Driver sorrindo é o meu novo Basquiat.
Oh, meu Deus, que obra. Não. A cena é horrível. Eu tô dizendo só do Adam Driver sorrindo. Coisa linda. E aí a gente tem também a Rey, né? Que ela é a protagonista, ela é a grande protagonista dessa trilogia. E ela, junto do Kylo, eles trazem a mensagem, né? Dos 3 filmes, que era justamente essa. Largar a história antiga, a história a qual vocês estavam atrelados, e reescrever a sua própria, né? Escrever o seu próprio caminho. E parece que o J.J. Abrams esqueceu esse conceito, né? Porque ele esqueceu todo esse lance e foi lá e recorreu a uns verbetes bem já passados de Star Wars para refazer esse 9º filme, para cair no gosto e atender os fãs de alguma forma. Só que eu acho que, independente dos erros dele e da Disney como estúdio, eu acho que a mensagem dos 2 personagens ela é muito forte. Eu acho que justamente esse lance de você sair da sombra de todo esse passado, de todo esse legado, essa maldição, sabe, que se criou sobre essas pessoas e, cara, partir pra outra, sabe? Ter a sua própria história, reescrever seu próprio destino. Que a gente tinha comentado, né, sobre do Gray Area, né, que, tipo, o lado cinza, vai, tipo, não é nem bom e nem mal, tipo, é o que eles querem ser, tipo, eles não estão presos ao passado, que foi bem o que você falou agora. A gente assoca a melhor personagem por isso, porque ela tá ali no Gray Area, ela fala, ela bate na cara de todo mundo e fala que não precisa ser uma Jedi, que não precisa ser uma Sith, que ela não precisa ter cor, que ela é indeterminada. Melhor personagem. A Beat já pode trazer um pouco mais de momento Telecurso 2000 de Star Wars aí. O que nós temos no cânone sobre... E nós temos algumas coisas, né, desses personagens que se incluem tecnicamente nessa Grey Force, digamos assim. Nós temos. Porém, não se é mais chamado de Grey Jedi, né? Não existe mais Grey Jedi. Então, a gente tá nesse meio que limbo de pessoas que só não concordam com um lado nem com o outro. E isso começou desde época de Clone Wars ainda, com... Acho que era Luminar Unduli, que só chegou e falou assim, galera, não tá dando certo isso pra mim aqui no Jedi, não quero ir também pro Sith, então é isso, eu vou viver a minha vida tendo meu sabrezinho aqui, e tchau, e paz e benção, sabe? E ela só foi embora. E depois também tivemos Qui-Gon, tivemos outras celebridades desse lado. A gente pode ver isso dando referências bibliográficas em Mestre e Aprendiz. Referências bibliográficas em Mestre e Aprendiz, pela Dark... Como é que é? Não é a Dark Side. Não, também não. Esqueci o nome. É Del Rey, na verdade. Que ele sempre foi, desde pequeno, inclusive, meio que exilado, assim. Não exilado, né? Ele foi meio que separado, assim, das outras crianças dentro da Academia Jedi, porque ele era diferente, digamos assim. E ele teve como melhor amigo Saifo Dyas. E Saifo Dyas, pra quem não sabe, também foi um Jedi muito importante. E ele era perturbado pela força. Ele tinha visões do lado negro, só que não é tipo visões normais, ele tinha visões de tortura, ele tinha visões de morte. E ele era sempre muito amigo do Saifo Dyas e ele sempre presenciou, né, esse lado negro e o que fazia com Saifo Dyas. Então, o Qui-Gon era um cara que sempre teve meio que dançando assim dos 2 lados, sabe? E tanto que teve várias aventuras, assim, que vários amigos do Qui-Gon deixaram a Academia Jedi também. Sim. E ele foi aprendiz de Dooku, né, gente? Não podemos esquecer disso, que o Qui-Gon era o aprendiz do grande Dooku aí, Conde Dooku. E então, assim, ele viu o mestre dele cair pro lado negro, né? E ele viu o que o lado negro pode fazer também. Então, desde muito pequeno, ele já dançava aí entre os 2 lados. Então, eu acho que é nesse ponto que o Rian Johnson soube até trabalhar melhor, sabe? Essa dualidade da força e de mostrar que não precisa ser Sith, mas também não precisa ser Jedi, sabe? Você só precisa escolher o seu destino, sabe? Saber o que você vai fazer com esse dom e com essa meio que missão que você tem com o universo, né? Porque você meio que foi um escolhido. Você tá ali, você é o detentor dessa força. Então, e agora? O que você vai fazer? Sabe? E aí que a gente se perde um pouco no episódio 9, né? Parece que realmente
O conceito da trilogia, que seria esse lance de mostrar a dualidade da força, mostrar que nem tudo é o puro mal, mas nem tudo também é o puro bem, meio que se perdeu, né? E infelizmente foi um dos grandes significados da nova trilogia, que caiu por terra pelas incongruências que o estúdio acabou adotando aí para tentar atender uma agenda de fãs e tudo mais, o que é bem ruim, porque tira a identidade da trilogia, né? A gente sabe que a trilogia clássica era sobre justamente esse lance de você se redimir, de você reconhecer seus erros e tudo mais, blá blá blá. As prequels tinham todo o lance da ascensão do mal e como um modelo ditatorial, ele meio que toma o poder aos poucos, né? Ele mostra isso muito bem. E a nova trilogia, ela meio que acabou ficando pobre, né? Em questão de significado, assim. Ela meio que perdeu um pouco o sentido. Pelo menos alguns dos seus sentidos, né? Sim. Inclusive, o que eu mais fiquei incomodada porque basicamente até o 8º filme a gente tava tipo, não, você não precisa ser ninguém pra ser alguém, sabe? Pra você ser alguém, você criar o seu caminho e tal. E daí chega nesse... Não, tipo, a Rey é só a neta do fucking Palpatine, sabe? Tipo, tudo isso que a gente falou de ser ninguém, talvez não, hein? Ela é a neta do Palpatine. Não, uma coisa que você pode me explicar, eu acho que o que me incomodou realmente nesse filme foi a imagem do Palpatine transante, não dá. Nossa, isso não tem como tirar da minha cabeça. Porque assim, eu li em algum lugar que tem como, que eu acho que é o Darth Vader que coloca a mão na barriga de uma mulher em alguma HQ ou em algum lugar que cria Palpatine vida. Mesmo. O Palpatine? O Palpatine fez isso com o Anakin, ele fez isso com o Anakin. Que cria vida, mas assim, do jeito que tá ali é como se ele fosse um zumbi transante, sabe? Não dá. É justamente isso que me conforta. Eu fico pensando no universo expandido, e aí eu lembro que o Palpatine manipulou tudo e fez o Anakin ter vida. Então isso me conforta um pouco. Só que no filme eles não desenvolveram isso, eles não trouxeram esse lance de manipulação da vida e tudo mais. Então parece que o Palpatine transou mesmo, sabe? Não, eu posso piorar? Deve. O Luke deixa claro que é por sangue. Ele fala, tipo, não importa quem você é pelo sangue, importa o que você é, tipo, no seu coração, alguma coisa assim, importa o que você acha que você é, alguma coisa assim. Então, assim, E outra coisa, teve quadrinhos muitos anos atrás, tipo, muitos anos mesmo sério atrás. Isso? Em que o Palpatine era basicamente o dono de um bordel, uma casa de prazeres. Senhor, por que, senhor? Por então... quê? Além de ditador, era cafetino ainda. Monstro! Então assim, se vocês já estavam pensando nessa já imagem que a gente entrou nesse do ponto, inferno, vou jogar mais algumas fiquem com essa informação agora. Aí no meio. Como a Leia sabia disso? Olha, Cara, não a tenho notícia a corre ideia. rápido. E por que ela não achou minimamente relevante exportar o fato? Exato. Então, vou levantar minha mão pra falar. Na minha opinião, ela tinha sim um destino de ser alguém, a Rey tinha sim um parentesco forte no histórico de Star Wars. A Leia sabia, o Han sabia, Maskanata sabia, só que não era Palpatine. Era uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais aceitável da gente imaginar transando. Talvez o Ian McGregor. Mas no nono... Mas talvez por necessidade de trazer algo emblemático de todo o canon de Star Wars, aí inventaram essa história de Palpatine e acharam que era uma boa ideia. Só que, né? Não faz no menor sentido. Vindo para um lado mais pé no chão... a Leia é sempre deixado claro assim pra gente, inclusive nos filmes, que a conexão dela com a força é mais nas visões, né? Ela vê as coisas e ela sente as coisas. Então, provavelmente ela teve uma visão disso. É o que deu a entender também nesse filme, pelo menos o que eu entendi. Então, provavelmente ela viu alguma coisa e é isso aí. Super aceitaria se continuasse na parada de clonagem, de mexer com Dark Force ali, com corpos, com necromancia, porque tem muito disso nos livros. Agora, se a gente for viajar muito, assim, tipo, sonho, eu queria muito que a Rey fosse ou neta, né, pela data, assim, ou filha do Obi-Wan Cassage Ventress, né, porque além de ser o meu casal favorito de Star Wars, faria todo sentido do mundo ela ser overpower por causa das Irmãs da Noite, né? Faria todo sentido do mundo.
Rey Kenobi seria muito, mas muito mais sensacional. Muito mais Se sensacional e fosse muito pra mais ser filha de alguém, né? positiva, né? Não, se fosse pra ser fanfic, vamos fazer uma fanfic boa, né? Sei lá, cara. Sim. Uma fanfic conecta, sabe? Que tem algum tipo de senso ainda, sabe? Faria sentido. E nossa, ela- eu surtei muito quando saiu aquele teaser da Dark Rey com o sabre que vira, porque é quase o mesmo mecanismo do sabre da Sage, só que o da Sage gira, né? E eu fiquei tipo, meu Deus! Consegue dizer pra se gente um fosse pouquinho filha das do Irmãs da Obi-Wan, que a Noite? Sage ia Porque eu ser tô jogando Jedi perfeita. Fallen Order e estou descobrindo agora quem elas são. Inclusive, tretei com duas hoje que são bem vagabundas, me deram uma puta de uma surra, mas eu consegui vencer. Cara, e assim, eu tenho muitos livros de Star Wars, eu tô olhando pra eles nesse momento, e em nenhum eu ouvi falar dessas sujeitas, até agora no jogo. Agora você pegou assim, se preparem, sente-se, porque esse vai ser o meu TED Talk, porque elas são minhas personagens favoritas do universo de Star Wars. Oh boy. É. Eu tô tipo o Bilbo no final do segundo Hobbit. What did you do? Exatamente, você digitou o código do cheat agora. Vai lá, sente-se que lá vem a história. Pode começar, Então, Mitch. As Irmãs da Noite, desde o começo elas são ligadas ao lado negro, mas eu, como fã, né, e como uma pessoa que leu muito sobre elas, eu acho que é um pouco de preconceito isso, na real. Porque sempre quando o poder vem das mulheres, sempre levam um pouco pro lado deturpado, assim, sabe? Tipo, maldoso. E elas tratam a força de uma maneira totalmente diferente dos Jedi e dos Sith, que elas usam magics, que basicamente são mágicas, né? São, digamos assim, recriações e elas usam a força para fazer mágica, basicamente. Eu não tenho como explicar de outro jeito. Então, por exemplo, as Irmãs da Noite foram as que devolveram as pernas ao Darth Maul, né? Depois que ele perdeu as pernas, ele foi reencontrado pela Mãe Talzin. E a Mãe Talzin, quer dizer, tô pulando uma parte da história. O Maul foi reencontrado com ela e ele já tinha aquela perna de aranha bizarra que ele construiu. E a Mãe Talzin deu umas pernas novas pro Maul. E elas fazem rituais. É basicamente um coven. Elas são um coven, basicamente. Tomir, isso mesmo. E elas vivem no planeta da Tomir. E o planeta da Tomir, ele é... Isso. E ele é um planeta que tem o governo matriarcal. Então, quem domina lá são as mulheres. No caso, as Irmãs da Noite. E o que acontece? As mulheres moram num lado do planeta, digamos assim, que divide o planeta no meio. Elas moram de um lado e os homens moram no outro, que é onde os homens de Datomir e os lutadores de Datomir treinam, né? Eles basicamente moram e vivem para treinar, para eles serem escolhidos pelas Irmãs da Noite para poderem reproduzir. Eles só servem para reprodução, os homens lá. Então, eles não têm cargo de poder, eles não têm posição nenhuma de governo, eles só servem realmente para reprodução. Isso, se o feminismo fosse legalizado, cenas como essas seriam comuns, não é mesmo? Mas aí o que acontece? Eles são governados pela Mãe Talzin e digamos que é uma escolha, né? De uma mãe para outra, porque não tem como você subir, você só é meio acolhido por elas, no caso. E a Sage, pelo que dá a entender, ela seria a próxima, só que ela decidiu ir por outro caminho. Enfim, e as Irmãs da Noite são super unidas e eu, na minha visão, acho que seria um bom caminho, assim, uma boa opção de uso da força, sabe? Porque elas não estão do lado dos Jedi nem dos Sith, pelo menos o que eu entendo. E digamos assim, que não unbound, unbreakable, sabe? Unbent. E eu acho que é uma parte que é muito pouco explorada em Star Wars, porque quase não se encontra nada sobre elas. E elas são extremamente fortes, porque elas
são milenares e aprendem de tudo um pouco, porque já tiveram várias aprendizes de Sith. A própria Sage já foi Jedi, ela já treinou, ela já fez academia, sabe? Então, elas conhecem de tudo um pouco. Pra Rey seria fantástico, sabe? Porque ela ia ter um poder absurdo. Agora, e se ela fosse, assim, filha da Sage, que, tipo, nunca nem ia passar na cabeça da Disney, porque a Sage esquecida no churrasco, ia ser mais maravilhoso ainda, porque ela é a única personagem de Star Wars que passou por todos os caminhos da força. Ela foi Jedi, ela era uma escrava, na verdade. Ela foi vendida pelas Irmãs da Noite para ser escrava. Aí um Jedi encontrou ela e treinou ela. Aí ela viu o mestre dela morrer e virou Sith. Aí de Sith ela virou Bounty Hunter. De Bounty Hunter ela largou tudo. E ela passou por todos os caminhos da força possíveis, sendo Irmã da Noite. E acabou seguindo o caminho dela mesmo, sabe? Ela entendeu que ela não precisava de ninguém que comandasse ela e que mandasse ela fazer as coisas, quando ela podia viver a vida dela, sabe? Ajudando outras pessoas. E na real, meio que aparentemente é o destino que a Rey vai trilhar, né? Exato. Ela não tem cara muito de seguir um rumo Jedi de celibato, mas ela obviamente também não vai partir pro lado sombrio da força. E acho que o próprio sabre amarelo também dela diz muito sobre isso, né? O sabre novo, ela também tem esse lance. Uhum. O sabre da Sage em Dark Dispel, que é o último livro dela, a última história dela, é inclusive amarelo, o sabre que ela usa. Ela acaba perdendo os sabres que ela tem, que eram inspirados no sabre do Conde Dooku, que são muito similares, inclusive, e ela acaba com um sabre amarelo, de lâmina amarela também. Então, na hora que apareceu aquele sabre, eu fiquei tipo, ai meu Deus, mais fanservice. Quando fala de sabre, eu era pequeno, tipo, foi no primeiro Star Wars, né, que eu fui ver no cinema, eu achava o máximo o sabre do Darth Maul. O povo tem um hate nele, mas eu achava o máximo, eu achava tão legal. O povo tem hate nas prequels, né? E também tem uma coisa que as Irmãs da Noite, elas conseguem ter a habilidade, né, porque é uma das armas mais difíceis que tem de usar o chicote de luz. Tanto o chicote de luz quanto o arco de luz. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia do poder das Cheguei bichas. no planeta delas hoje, descobri a vida delas, apanhei pra caramba e agora eu tenho meu sabre amarelo, igual do Darth Maul, então eu tô muito feliz. Eu acho que Star Wars, desde o princípio, foi a história do pequeno contra o gigante, dos poucos contra os muitos, e acho que isso é uma das principais essências do universo como um todo, sabe? Sempre foi aquele lance da minoria contra a maioria, sabe? A maioria, nesse caso, não uma maioria, um grupo contra o outro, mas é mais de uma pequena ideologia buscando pela liberdade, sabe? Lutando pela liberdade. E isso tá muito intrínseco ao que o George Lucas queria, né? Tem muito fã hoje em dia que é bizarro, é difícil você entender isso, mas tem fã bolsominion de Star Wars, sabe? É uma coisa bem... É a mesma coisa que acontece com X-Men, né? O povo, tipo, assiste o negócio e não entende a mensagem por trás. Não, exato. Esses são os males de você usar artifícios fantasiosos para tentar dar uma pílula de razão para o ser humano, só que aí a pessoa entende que aquilo é só fantasia e esquece de ligar aquilo com a realidade. Essa semana, conversando com muita gente que tá odiando esse Star Wars, porque não é o Star Wars da pessoa, eu ouvi muito isso. Não é o meu Star Wars, não é o Star Wars que eu assisti em 1912 na minha TV de tubo. Mano, nunca foi seu. É o que eu tenho falado para todo mundo. Nossa, porque chegou num ponto de eu ficar tão irritado que eu realmente estou me abstendo de qualquer comentário de ter gostado ou não de Star Wars. Porque as pessoas, elas têm uma mania tão grande de dizer que o negócio é dela, ter um carinho. Eu entendo porque eu sou assim com Marvel. Eu tenho um carinho e quando eu vejo algo que eu não gosto, eu falo, puta, não queria que fosse desse jeito. Mas o hate, o rage das pessoas em mexeu no meu Star Wars. Foi você que fez essa merda? Foi você que escreveu? Não foi você! Foi o JJ, com dinheiro da Disney. Então vai lá e assiste. Se você não gostou, cala a boquinha. Agora não fala que mexeu no seu Star Wars, porque ele nunca foi seu, amigo. E se alguém estiver ouvindo e ficar bravo comigo, vai lá me xingar, porque eu não vou mudar a opinião. Gente, nunca foi da pessoa, só que hoje os fãs estão tão desesperados com o meu. Como assim o meu Star Wars tem uma cena de beijo?
Como assim o meu Star Wars tem um sabre amarelo? Porra! Sabe, a galera tá muito fechadinha no mundinho. Isso tem me irritado demais. Não, uma coisa que me irrita ainda nisso é que, pô, tipo, Star Wars é uma franquia que envelheceu e os fãs, consequentemente, envelheceram com o tempo e entraram novos fãs. E o povo, tipo, quer que o negócio seja igual a 30 anos atrás, os tempos pararam, gente. Aceita. Inclusive, a nova trilogia com erros e acertos foi um grande canal de entrada para novos fãs. Muita Sim, gente, inclusive gente velha assim, que eu digo gente crescida, que conhecia Star Wars, mas nunca tinha assistido, foi dar uma chance quando viu o trailer do novo Star Wars, né, do Despertar da Força, novo, que não é mais tão novo, né, já faz quase 5 anos. Quando viu o trailer do Despertar da Força, viu todo o frenesi que rolou, e falou, poxa, esse Star Wars até que parece legal, vou lá assistir. Então, assim, a trilogia, não só a trilogia, mas assim como, sei lá, qualquer outra obra de Star Wars, sempre vai ser um canal de entrada para novos fãs. É essa função de ser um negócio multiplataforma, né? De ser uma coisa de multimídia. É captar gente dos mais diferentes nichos. E é uma coisa que o fã de Star Wars em específico, eu acho que ele é o maior exemplo disso. É um fã que ele realmente tem uma ligação afetiva com a franquia que não se permite curtir, sabe? Não se permite não só curtir, mas deixar que o outro curta, sabe? Porque é a vida, cara. Essa nova trilogia marcou uma geração. Tem uma trilogia que o BB-8 ele é o androide dessa geração. Por isso que as crianças gostam do R2-D2, acho legal, mas o BB-8 é muito legal, porque é o Android que eles cresceram vendo. O R2-D2 teve essa função há tantos anos atrás, sabe? Então, isso não desfaz a importância dele, muito pelo contrário. Ele tá lá justamente por causa disso, mas é uma coisa que é muito difícil desses fãs perceberem. Não é o Star Wars deles, nunca foi deles. Eles podem ter isso no interno deles, né, no particular deles, mas Star Wars nunca foi de ninguém. Foi só do George Lucas, é isso mesmo. Né? E hoje é da Disney, né, no caso. Acontece. Eu acho engraçado porque eu vejo essa galera, tipo, não, porque o meu Star Wars... duas coisas que me marcam muito sobre isso. O cara que faz o Kenan, né, de Rebels, a voz do cara que é o Fred Prinze Jr., que pra nossa geração é o Fred de Scooby-Doo. Ele tem um podcast e ele surtou um dia que uns fãs começaram a meio que xingar o Rebels, sabe? Tipo, nossa, é muito infantil e não sei o quê. Aí ele deu uns 5 minutos e ele falou assim, gente, Star Wars não é de vocês e vocês têm que começar a aceitar que Star Wars é feito pra vender e é pra vender pra criança, não pra adulto de 40 anos. Exatamente, ele, tipo, cara. Ele mandou isso e eu, tipo, perfeito, sem erro. E o fato de ser uma coisa pra criança não é um demérito, sabe? É só uma coisa que sempre focou no público infanto-juvenil. Exato. A ideia da fantasia, a ideia de personagens tão exóticos, né? Eram sempre visuais. Pô, o C3PO ele é dourado, ele é completamente dourado. Os sabres brilhando, que coisa toda a mais megalomania. visto. Exatamente, era uma coisa chamativa, justamente porque um público infanto-juvenil pede isso. Sim. E foi o público que foi marcado, só que cresceram crianças amarguradas, porque elas cresceram presas àquilo e não se permitiram deixar que outras crianças curtissem isso. E é uma coisa que em todo o CaminoCast a gente fala lá no Cast Wars, que é, assim, Star Wars, a gente tem que ter noção que Star Wars não é pra gente. O que vier pra gente é lucro, sabe? É lucro total. Em nenhum momento eles estão pensando na gente, eles estão pensando no maior mercado que eles têm, que é o infanto-juvenil. E eu vejo isso, que é muito real, porque eu interajo muito no Twitter com as fãs gringas e tal, e elas até brincam com a gente, porque só tem eu e mais uma no grupo, na faixa de 25 anos, gente. A gente nem é tão velha assim. 26 anos, eu tenho 26, ela tem 25 no caso. E as meninas chamam a gente de grandparents do grupo. E vai falar alguma coisa, a gente meio que se segura, porque daí tem que lembrar que são, tipo, crianças, sabe? Então, isso é não que seja um choque, mas é bom a gente lembrar que
É bom a gente lembrar que isso tudo não é pra gente. O que vier e o que fizer a gente feliz é tudo lucro. Inclusive o Rebels, eu acho que diferente de Clone Wars, o Rebels tem um ponto forte nisso, né? Porque eles tinham uma narrativa mais menos infantilizada, né? Era algo mais ligado às prequels, era já visando a antiga trilogia também, fazendo um prelúdio pra pré-trilogia. O Rebels, ele teve esse papel de atender um fã um pouco menos casual, né, do que só o público infanto-juvenil. Então... É legal porque a gente vê que o público cresceu junto, porque The Clone Wars no começo ele é bem infantil, tem uns episódios que é muito filler. Por exemplo, tem um episódio que é só o R2 e o C-3PO fazendo uma missão tipo X, super piadinha e tal, e você chega no final com o Yoda tendo uma conversa com o Yoda, próprio Yoda, assim, se debatendo umas coisas filosóficas, e você fala, meu Deus, como eu vim parar aqui, eu tenho só 6 anos. Aí você chega em Rebels também, umas coisas bem mais pesadas, assim, uns temas mais pé no chão, e daí você fala, nossa, cara, é toda uma geração que cresceu com isso, né? Porque eu sou da geração das prequels, no caso. Então, daí veio a geração The Clone Wars, que também é minha geração. Então, a gente vê e vai crescendo e vê a galera que tá entrando agora, uma galera que tá crescendo com Star Wars mesmo. Todo o contexto de Star Wars, que eu tava relembrando desde o princípio, o lance de sempre ter sido uma luta dos poucos contra os muitos, que era uma coisa que o George Lucas, desde o início, ele sempre teve isso como meio que a bússola de Star Wars, né? Porque era uma coisa não só de história, né? Um clichê de narrativa, uma coisa que vem desde que a narrativa e as histórias existem, mas era um contexto histórico também. O George Lucas, ele sempre deixou claro que Star Wars sempre foi político, cara. Então, por mais que era um público também, como a gente falou, infanto-juvenil, tinha uma grande mensagem por trás, sabe? De enfrentar esses sistemas que querem tudo regradinho, e quando eu digo regradinho, é todo mundo igual, um regime duro, e todo mundo respondendo a uma grande figura de poder. Resumo, uma ditadura, né? Um governo de mão de ferro, uma coisa que é inaceitável, né? E é uma coisa que é totalmente atual, infelizmente. Você vê que Star Wars é de não sei quando, né? O negócio faz 42 anos e tá aí, segue sendo um discurso infelizmente atual. E eu acho que é uma coisa que volta nesse filme. É justamente aquele lance de uma coisa que eu gostei, por mais que seja até megalomaníaco demais, toda aquela frota do Palpatine, eu achei visualmente sensacional, cara. Você vê aquele mar de destroyers e ser os poucos caças, né? As poucas navinhas da Resistência tendo que enfrentar aquele mar de destroyer. E, cara, isso é Star Wars, né? Sempre foi isso. É a batalha dos poucos contra os muitos. E ver o povo chegando naquele bem momento Falcão Ultimato, mas a gente finge que não lembra disso. Mas o momento das naves da galáxia inteira chegando para ajudar a Resistência, cara, aquilo, se você não se emocionou com aquilo, você está parcialmente morto por dentro, porque é um momento bonito, sendo parecido com outros filmes ou não. Nossa, teve vários momentos nesse filme que foram, assim, fortes e emocionantes. A hora que o Chewie fica sabendo da morte da Leia, nossa. Eu fiquei triste pela reação do Chewie do que pela morte dela, que eu achei pífia, como é o modo que fizeram ali. Eu achei meio bem pombo, sabe? Mas, assim, é isso que eu tava pensando, né, na hora de falar. É o que a gente tem, sabe? Não tinha muita escolha pra cena, não, porque, né, não temos morreu, como. Né, de verdade. Não temos como fazer. Era uma pica muito grossa, né, de você resolver, porque pensa, a mulher morreu. A gente tem a presença dela no filme, num filme de guerra, né? Num filme de guerra contra uma ditadura, basicamente. Como que ela morre? Porque ela vai ter que morrer. Viver, como é que a gente vai viver? Se ela vai ficar viva, ela vai ter que ter um papel na narrativa. Só que a gente não tem como envolver ela na narrativa, porque ela tá morta. Não tem como ficar regravando. Matar no inicial ia ser desrespeitoso. Ia ser desrespeitoso. Então, assim, era um negócio muito problemático, sabe? Poderia ter sido muito pior, eu acho, assim. Então, da forma que foi feito, eu achei bonito, porque ela se sacrificou cortando a ligação do Ben com o Palpatine, né? Ela meio que tirou ele do Snap também, fez ele acordar pra vida.
E eu acho que ali foi um momento de transição bem bonito, não só pela passagem da personagem e também da atriz, né? Que foi meio que um velório que acho que a Carrie Fisher meio que merecia, né? A vida dela, acho que ela tomou um grande holofote por conta de Star Wars. Então ela ter aquele momento ali em volta de tantos personagens e a personagem ter aquele momento também faz total sentido porque a atriz merecia aquilo. Afinal de contas, era o universo dela, sabe? Então, e todo aquele momento que passa do Kylo, dela ter, querendo ou não, ela matou o Kylo. O Kylo morreu naquele momento, sabe? Foi no momento que a Leia partiu também e se sacrificou pra isso. Então eu achei essa cena bem bonita, porque ela justificou a redenção do Kylo, pra mim. Junto do Adam Driver, aquilo foi meio que uma coesão de fatores, assim, que validou a redenção dele, na minha opinião. Com a volta do Harrison Ford, que eu não esperava, porque Harrison Ford é o tio ranzinza que não gosta de ficar voltando nos papéis. Então, foi uma diária cara. Foi uma diária cara pro retorno dele. E acho que fez ali em meia hora, viu? Porque o cara não... Conhecemos Harrison Ford, né? Nossa, eu ri numa entrevista, acho que é recente dele, eles perguntaram, não sei se é recente, não é, mas eu vi recentemente, perguntaram, quem atirou primeiro? Aí o pessoal do casting responde, tipo, X, aí ele, eu não me importo. Tipo, caguei. Exatamente. E assim, foi uma cena que foi meio que um fechamento, né? A Leia sacrificou, o Kylo caiu, o Ben acordou, tava refletindo ali, e o Han finalmente deu esse fechamento, a redenção dele, falou que, cara, só vai, que você sabe o que tem que ser feito, e ali foi o momento que cravou a redenção do Kylo Ren, do Ben Solo, né, no caso. Então, eu acho que foi bom e não tinha como não ser aquilo, sabe? Era a única saída, não tinha jeito. Não, calma. A gente já chega nela. Eu queria saber o que vocês acharam das batalhas. Porque o filme é visualmente lindo, isso eu não tenho que falar. E eu gostei do filme. Mas, cara, as batalhas são muito pombos. A Rey e o Kylo batendo o sabre é muito bosta, cara. Porque, cara, aquela cena deles brigando naquele planeta foda com a água lá, que eu não lembro o nome, é lindo. Planeta aquático aí que tem uma fucking estrela da morte lá. É lindo aquilo. Mas parece que eles estão numa preguiça batendo um cabo de vassoura, tipo quando você tá querendo espancar o seu irmão e o seu irmão tá correndo. Eu gostei porque a Rey usou, pelo menos que eu consegui contar, 3 estilos diferentes de batalha. E, tipo, coisas autodidata, assim, né? que ela surpreenderia se ela tivesse na Academia Jedi, sabe? Umas coisas intensas. Ela lutou. Isso é legal. Super. Aí ela, tipo, lutou com o estilo da Ahsoka, de segurar o sabre pra trás. Ela lutou com o estilo do Obi-Wan. E ela lutou com o próprio estilo dela também, que ela segura igual o staff dela lá. E daí eu fiquei tipo, eita, bichão, Vendo, esse é um ponto que você sabe porque você acompanha o resto do mundo aleatório. Pra quem não viu, parece que eles estão batendo 2 cabos de vassoura, cara. Tipo, não tinha... Não. Eu sou meio puxa-saco da Ahsoka, então, tipo, é identificável esse negócio. Mas todas as batalhas pra mim ficaram assim, nossa, podia ter muito mais, sabe? Eu queria ter as artes marciais ali, eu queria ver muito mais ação. Não, já que a gente vai comentar disso, já que a gente vai comentar dessa parte de batalha, eu vou comentar do terceiro ato, porque eu acho que é onde tudo... É o clímax, né, das batalhas, é o clímax das emoções, é o clímax de... Qual é o problema? Qual que pra mim é o maior problema do terceiro ato? Ele é muito rápido. Tudo se resolve muito... Não, então, o filme é frenético, mas eu acho que o terceiro ato... No meio do filme, o primeiro ato e o segundo ato se justifica esse frenesi. Eles estão tipo naquele lance de busca do item perdido, aquele lance de aventura e tudo mais, blá, blá, blá. Válido ser corrido, sabe? É aceitável ser corrido, mas o terceiro ato, onde você precisa processar as coisas e as coisas precisam ter uma escalada, sabe, de acontecimentos para você chegar verdadeiramente no clímax, que você enfrenta o vilão final, não rolou, sabe? Eles vão direto no vilão final. E eu acho que não funciona porque o Palpatine, ele não é um vilão meio que físico, sabe? Não é um vilão que você enfrenta na paulada. Ele é um vilão muito mais... uma briga mais de ideologia do que a força física, de fato, sabe? Por mais que ele seja o detentor ali supremo da força, o imperador e tudo mais, ele é a encarnação pura do mal, teoricamente, assim, dizendo, né? E eu acho que você enfrentar ele fisicamente é
é tão pobre e é uma forma de resolução tão rápida, sabe? Que não faz sentido. Tipo, todos aqueles servos que eles tinham, que o Palpatine tinha ali, tipo, serviram pra quê, sabe? Só ficaram ali gritando. Eu acho que seria muito mais legal se, por exemplo, na hora que ele confrontasse a Rey, na verdade que a Rey confrontasse ele e que fosse revelado que ela passou lá o sabre dela pro Ben, e também um poder que eu não sabia que eles tinham aí de transmutar as coisas, mas enfim. E pra mim, naquele momento, poderia ter descido todos aqueles servos dele, sabe? Tipo, em desespero pra defender o Imperador. E aí começar, por exemplo, Ben e a Rey enfrentando, tipo, centenas de asseclas do Palpatine, sabe? Isso pra mim teria sido uma construção muito melhor e maior de mostrar que os dois ali, além de possuir habilidades com sabre e da força, mostrar uma grandeza, sabe, de batalha mesmo, deles enfrentando centenas de inimigos até chegarem no Imperador. Só que não, sabe, isso não acontece, tipo direto no Imperador e fica naquele joguinho bem pobre de roteiro, sabe, de tipo sugar a energia vital deles para ele restabelecer a força dele. E, poxa, ele que fez tudo isso. Então, ele fez tudo isso, ele descobriu na hora. Poxa, ele é o imperador, ele passou não sei quantos anos orquestrando tudo, e ele não sabia que a Díade da Força poderia restaurar a vida dele. Ah, cara, sabe, é muito preguiçoso. E acho que isso que quebrou um pouco o meu gosto pelo ato final. Eu acho que foi tudo muito direto, sabe? Não teve essa construção. Essa é justamente a minha reclamação, assim, sobre o final, na real. Porque se o cara, tipo, é vendido como todo poderoso, o cara que sabia do futuro, do passado, e ele orquestrava tudo, e tudo saía como planejado, e pá, não sei o quê. Ele sabia que os dois eram a Díade, e mesmo se fosse, sei lá, o Kylo Ren, com os instintos dele de querer tirar o Palpatine, sei lá, pro mal, do que o próprio Ben, sabe? Não tirar o mal pelo Ben, mas o Ben, eles continuariam sendo a Díade, sabe? Não ia mudar. Então, daí ele descobriu na cagada que ele conseguia absorver o poder dos dois. Eu falei assim, nossa, cara, não era ele que é vendido como o super poderoso, o todo criador de tudo, o fodão. E aí a gente vai também pros Cavaleiros de Rain, né? Que, putz, só chegava nos lugares e olhava pro lado e a câmera girava neles. Eles faziam... Incrível. Fazia a Katia Eles faziam Backstreet Boys, assim, exatamente. Só de passagem. Não, era Backstreet Boys I Want It That Way, aquele clipe que eles estão assim, daí passa a câmera e gira 360, assim, ó. Era isso só. Eu lembro porque eu tava no cinema, daí eu olhei aquela cena deles em cima, tipo, de uma duna, alguma coisa assim, e daí eu olhei pro meu namorado e falei assim, tell me why. E daí ele só chorou, assim, da risada. Eu falei, não é possível, é a mesma coisa do clipe. A cena com eles era isso, cara. Eles estavam, tipo, no percalço dos mocinhos, né, do Rey, do Poe, do Finn, e era sempre isso, eles chegavam e, tipo, olhavam pro lado e falavam, tipo, eles passaram por aqui. Sim, não serviu pra nada. E nunca teve um confronto direto, sabe? E quando teve, foi com o Ben, e o Ben meio que comeu eles na porrada. E detalhe que eles deveriam ter um papel super importante, porque eu também não entendi de onde foi, pra onde foi parar isso. No sétimo filme, o negócio do Kylo meter a sabrada em todos os aprendizes do Luke do templo. Que ele fez isso com o Kylo Ren. Exato. Tipo, largaram a mão disso. Teoricamente, existia essa teoria que os Cavaleiros de Rain eram meio que seguidores que o Kylo meio que conquistou, né, nesse meio tempo, né, na parada assim. Exato, eu só fui descobrir isso semana passada lendo o quadrinho, porque pra mim eles eram seguidores do Kylo Ren, mas não, existia um Ren antes. Saiu o quadrinho semana passada lá na gringa e eu peguei pra ver, eu tava lendo e tudo mais, e tem um Ren One. O Ren original, o cara que originou essa linhagem de Reigns. Eu falei, caraca, tudo que eu achei que sabia estava errado. Mas é isso que eu tomei pra mim, né? Tipo, minha avaliação geral é que, assim, o filme não é tão ruim, também não é maravilhoso, mas o meu maior problema e o que mais me incomodou realmente é falarem da existência desse story group aí e trabalharem como se fosse a coisa mais maravilhosa do universo e passarem uns erros esdrúxulos, sabe? Uns furos que não deveriam ter passado. E, então isso me incomodou demais.
E também me incomodou que, tipo, são 3 filmes, mas não parece uma trilogia, sabe? Parece que o melhor resumo que eu posso dar é que é um trabalho de faculdade que cada um fez na sua casa e depois juntou pra apresentar. E aí a gente tem uma das maiores críticas ao filme, e acho que é onde fica mais evidente o desespero de atender a parcela de fãs, quando se consagra, né, após a batalha final, depois que tudo se conclui bonito, o temido beijo de Kylo Ren, Ben Solo, né, agora revertido para Universal novamente, Ben Solo, com a Rey, né, que agora é Rey Skywalker também. Então a gente teve aí essa junção amorosa dos dois personagens que, cara, é tão bizarro que eu não tenho como descrever senão bizarro, porque eu assisti o filme 2 vezes, e nas 2 vezes a reação do cinema foi a mesma. Na hora que eles se beijaram no cinema, e na hora que o Kylo Ren morreu, foi tipo 5 segundos de intervalo entre as duas reações. Foi tipo, tipo, literalmente isso. O cinema riu numa cena que era pra ser emocionante, sabe? Tipo, a morte do Ben foi terrível, cara. Eu realmente, beleza, eu entendi que ele teve que dar vida a ela, mas, poxa, sabe, o timing foi tão ruim, foi tão fraco, sabe? É uma coisa tão... foi um final, sei lá, cara, pra mim foi a pior coisa do filme, assim, disparadamente. É terrível de bizarro o quão surreal de bizarro que é, porque não faz sentido, sabe? Se você analisar os 3 filmes, no primeiro filme, cara, o Kylo Ren tava basicamente matando geral. Ele tava foda-se, tava caçando a Rey, e, cara, não tem como... torturando a Rey, inclusive, e não tem como você justificar um interesse romântico desde o princípio, uma ligação que seja, através disso, sabe? Se fosse um abraço só de redenção, sabe, de pessoas que passaram por situações traumáticas, se aceitando ali como parceiros, mas não como uma visão amorosa, mas só de, tipo, passamos por isso, tipo, um abraço de alívio mesmo, sabe? Faria sentido, mas você olhando o histórico dos dois personagens, de tortura, violência, cara, é simplesmente bizarro a relação amorosa deles. Eu acho que pelo menos naquele presente, sabe? No é futuro, beleza, até que poderia acontecer, sei lá. Mas naquele momento, naquele exato momento... cara, mas desculpa, o beijo, a sintonia não é um beijo de alívio. Então, cara, é até pior, porque é até pior. Eu não sei nem como explicar. Um segurando o rostinho do outro, dando sorrisinho. Aquilo é coisa de casal, cara. Não é uma coisa de beijei aqui, coisa do momento, sabe? É uma coisa de paixão ressentida. Que, assim, os dois atores são ótimos. E a química dos personagens também é boa. E é isso que é uma desgraça, porque a química dos personagens é ótima. A Daisy Ridley e o Adam Driver, eles são ótimos como Kylo Ren e Rey, sabe? Como Ben Solo e Rey, os dois são ótimos. Só que foi usado não numa maneira legal, sabe? Não num time legal. Eu acho que aquele beijo, ele descombina com tudo e torna toda a relação dos personagens bizarra. A cena perfeita seria ela acordando e dando um push da força nele, ele voando uns 2 metros pra trás. Tipo... Ia ser muito bom ela dando um push nele, ele caindo no poço, meu Deus. Eu queria muito ver isso agora. Eu vou me abster de comentários. Ter do comentário do beijo também, porque eu só vou comentar a reação da sala também, como o Pedro falou. Na minha, o pessoal real não foi tipo, o pessoal tava xingando realmente. A minha foi engraçado porque tinha 2 meninas atrás da gente que com certeza eram Reylo. E daí elas, tipo, gritaram, surtaram. Tipo, só as duas, o cinema inteiro, tipo, meu Deus. Você sentia as pessoas, tipo, confortáveis. E daí o Kylo morreu, daí teve uma só das duas que pegou e mandou não! E bateu as mãos nas pernas, e eu só dei risada. Cara, foi muito... É isso que é bizarro, cara, porque foi muito bizarro, porque são 2 momentos totalmente opostos, sabe, em questão de sentimento. O público, por mais louco que seja, digamos que o público tá curtindo aquele momento, o público se engrandece, né, faz e logo depois ele morre. Então logo depois já tem esse declínio da emoção. Então, cara, é bizarro, e a cena em si é fraca, sabe, tipo, o Ben Solo sorrindo, tipo, vivo, tranquilo, do nada o cara cai. Nossa senhora, cara, é terrível, sabe? É terrível. Eu acho
a coesão da cena, ela simplesmente não existe, porque ela é bizarra, ela é nível, sei lá, a morte do... Vamos pensar numa morte bem ruim. Melhor comparação. A morte da Talia al Ghul no Batman 3 do Nolan. Sim. Ela tosse e morre. O Kylo Ren sorri e deita no chão. É tipo ele aquele beija e vídeo... deita, ele beija e cai, feito uma bananeira. É tipo aquele vídeo que virou meme do... Não sei o que é. Que o cara dá um tiro na testa da moça e ela fala, ai, encosta na parede e morre. Uma coisa que a gente acabou passando foi a fatídica frase de eu sou todos os Sith e eu sou todos os Jedi. Tipo, mano... Todo mundo esperou, né, que ia vir e ser todos os Jedi. Eu tinha gente que eu só não falei porque eu falei, não vamos fazer o fã chato atrapalhando os outros aqui na sala, mas né, porque teve gente que repetiu, né, falou, eu sou todo, tipo, tava óbvio que ia acontecer. Mas assim, eu fiquei foi legal, foi bonito, mas assim, eles poderiam ter, o Avatar já fez, tipo, coisa parecida e muito melhor. Avatar do Last Airbender, não Avatar Bicho Azul. Eu não achei bom, depois dessa, mas tudo bem. Isso junto do beijo foram uma das coisas que amargaram o filme pra mim. O filme eu tava tolerando tudo. Sabe? Isso daí. Eu tava tolerando tudo, só que no momento de aquele clímax, aquele momento que você tá super preso no filme, tipo, nossa, a resolução de tudo. E aí ela manda uma frase que é uma cena, né, na verdade, que é, cara, é igualzinho o Ultimato. A cena né? é o rato igual ao é poderoso, o rato é soberano. Sabe? E aquilo me tirou totalmente do filme. Eu olhei pro lado na hora, eu olhei pra Aline e a gente começou a dar risada, porque a gente, não pode ser isso daqui não pode estar acontecendo, sabe? E tava acontecendo no final dos contos. Foi bem, tipo, não cara, pode ser. É real, eles sentaram à mesa e falaram, vamos anotar todos os pontos que deram certo em Vingadores. Todos. Começa. Eles foram listando. Aí chegaram pro DJ e falaram, faz assim. Sabe aquele meme? Copia, mas não faz igual? É isso. Pô, não tem nem o que falar depois disso. Mano, o negócio não precisava da frase, sabe? Se eles chegassem que nem aconteceu em Avatar, com todos os, tipo, que os Jedi vivem dentro dela, beleza. Tipo, os avatares viviam dentro do Aang. Tipo, todo mundo reunido ali. Tipo, pra realmente, né, tipo, com a força, pra dar o poder pra ela, não precisava falar nada, mano. Calava a boca. E naquela cena que ela tá levitando com as pedras em volta, tentando se conectar. E ela não consegue, beleza. Aí ali no final ela tá caída, olhando pra cima, vendo o raio e se conectando com o universo, com todos os Jedi. Legal. Imagina se na cabeça dela passa um flashback de cada Jedi foda, bem nível Avatar mesmo, que aparece cada personalidade, e ela não fala, ela não, é pra ser fanservice, vamos fazer um visual legal, e não piegas igual foi. Imagina cada Jedi aparecendo, e ela fala na cabeça dela, somos todos Jedi. Ai, não, foi horrível aquilo, velho. Exato. Eu reconheci. Não, Pedro. Não. Star Wars não precisa disso. Vai ser muito foda, cara, ver os fantasminhas passando na cabeça dela e todo mundo reconhecendo. Fulano, caralho, fulano. Ia ser muito foda. Saiu a lista de cenas que foram cortadas e provavelmente não, né? Quase certeza que uma dessas cenas tinha o Hayden Christensen, que ele foi gravar e tinha 2 cenas que foram cortadas com ele no filme. As considerações finais? Fechamento desse épico de tantos anos e blá blá blá. Não foi tudo aquilo, sabe? Poderia ser muito mais. Só que eu amo o JJ, eu gosto do que o JJ faz. E ele entregou o que, pra mim, a Disney cobrou dele, sabe? Eu queria muito, eu acredito muito que mais pra frente vai começar a sair coisas mostrando que muito do que tem ali ele foi obrigado a fazer e não era o que ele gostaria de fazer. Porque, querendo ou não, os donos de Star Wars espalhados pelo mundo têm que entender que é dinheiro. É dinheiro. Tudo é dinheiro. E as pessoas não aceitam isso. Eu assisti a primeira vez, eu assisti na cabine de imprensa, foi super legal ver a reação do pessoal odiando e outros amando. E quando eu saí, eu falei pro Cepeda, ou as pessoas vão amar, ou as pessoas vão odiar. Agora estão surgindo os cinzas ali, os meios termos, que tipo, nós... Eu gostei do filme, me entreteu.
Não é o que eu esperava que fosse, porque assim, eu me emocionei uma vez. E tem gente falando que, meu Deus, eu chorei e meu coração quase parou. Legal, porque, tipo, tá atrelado ao emocional da pessoa. Eu sempre falo isso, cinema é emoção. Eu sempre vendo isso. Cinema, pra mim, é emoção. Mais do que a técnica, do que a gravação, do que a câmera e o ângulo, que eu também gosto. Mas cinema é emoção, cara. É te tirar do mundo bosta que a gente vive e conseguir te distrair por 2 horas e meia. Então foi ali, me distraiu. Não é o que eu esperava, mas não é tão ruim quanto os donos de Star Wars estão alegando. É isso. Então, eu assisti o filme 2 vezes também. No saldo geral, eu gostei do filme. Poderia ser melhor em muitas coisas, como a gente comentou aqui. E é uma coisa que até comentei com o Pedro, acho que ele discorda de mim, mas enfim. Se Star Wars fosse da Marvel, como é que seria? Acho que sairia esse filme aí. Tipo, não tem outra... Pra mim, assim, ao meu ver, não tem outra coisa que define melhor o filme, em poucas palavras. Esse filme não foi meu favorito. Eu não acho que ele também tenha sido um filme ruim, tipo, péssimo, igual tem muita gente pintando por aí. Mas também não foi uma maravilha. Eu acho que eu consegui falar mais ou menos o que foi meu maior problema com isso tudo, que foi justamente o negócio do Story Group, e eu acho que por ser uma trilogia, ela não é tão concisa quanto as outras, né, as outras duas. E apesar de ter seus elos de ligação e tal, eu acho que eles são muito frágeis, assim, o que os ligam. E basicamente é o exemplo que eu dei, sabe? Eu acho que parece que é um trabalho de faculdade que cada um fez na sua casa e se juntou para apresentar depois. Então, teria sido muito melhor se alguém tivesse pego na mão dos diretores, que no caso foi o J.J. e o Ryan, e falasse assim, olha galera, vamos aqui sentar, conversar 5 minutos pra gente ver o que vai bater desses filmes ou não, porque ficou bem feio ter que fazer tipo um retcon no último episódio da trilogia, sabe? Isso pra mim foi inaceitável. Então, o meu problema em si não é o filme, ele separado dos outros é um ótimo filme, assim como eu acho o episódio 8 um ótimo episódio, mas me incomoda deles não parecerem a mesma trilogia, sabe? Como deveria ser. Então, o meu problema com o filme não é necessariamente com o filme, é com o todo. Justíssimo, justíssimo. E pra fechar, eu acho que é meio que claro, né? Meio que as posições de a maioria, quase que unânime isso, mas é meio que independente do filme ter sido bom ou ruim, de ter seus erros, ter seus acertos, por mais que sejam poucos, e por mais que os erros eles sejam mais aparentes, a análise, a crítica e tudo mais, eu acho que é uma mensagem que, acho que por mais escondida que ela estivesse em Star Wars, é uma coisa que eu sou muito fã do episódio 8, né, do Último Jedi, dos Últimos Jedi, ter trazido isso, que é o que o Yoda fala. Além da força, da maestria, de tudo mais, sabe? Além de todo o lance que a gente ama os Jedi, o fracasso ele também ensina, sabe? O fracasso ele é o maior professor. Eu acho que é por isso que o episódio 8 ele é tão grande pra mim, por isso que ele é tão único, porque ele mostra uma coisa que o fã de Star Wars ele não quer ver. O fracasso ele também ensina. O fracasso ele é poderoso. E o que resta de esperança agora é esperar que a Disney tenha entendido por que o episódio 9 foi um fracasso em certos aspectos, sabe? Que foi um erro deles de não acreditarem no potencial da trilogia e deixarem a trilogia andar com as próprias pernas. Né? Isso acabou custando um pouco do ar que Star Wars tinha, que eles acabaram gastando com Han Solo, com coisas excessivas que não adicionaram muito ao cânone. Né? Então, um desgaste que acabou rolando por parte da Disney. Então, independente de qualquer coisa, Star Wars é muito maior do que um filme fraco ou bom, ou uma memória afetiva, ou um público novo que chega. Star Wars ele revolucionou o cinema, a cultura pop de forma geral, e vai continuar revolucionando, porque a história não acabou aqui. Né? Então, é isso. O que eu acho que o que a gente quis trazer para esse episódio é esse exercício de analisar o que é bom, o que é ruim. E, cara,
a gente pode criticar sem odiar, sabe? A gente pode criticar entendendo a perspectiva do todo. Então, eu acho que é essa a esperança que fica pro público de Star Wars e pro futuro da franquia. E chegamos ao fim desse episódio polêmico que, né, levanta toda essa discussão de gostou, não gostou, é ruim, é horrível, pior, é melhor. Mas, enfim, a realidade é que cada um tira a sua própria conclusão, o seu próprio gosto. Cada experiência é uma experiência e é o que importa, né? Lembrando sempre de respeitar os envolvidos no filme, os atores e tudo mais, porque eles pouca influência têm sobre o rumo que realmente as coisas tomam, né? A gente tem que lembrar que existe uma grande corporação por trás, gente que realmente mexe com dinheiro e faz que as coisas aconteçam ou não. Então a gente precisa aprender a separar as coisas e criticar o que deve ser criticado e não simplesmente soltar ódio gratuito, porque senão isso nos torna exatamente quem os mocinhos querem destruir no filme. Então é bom a gente ter isso em mente. E eu agradeço a todos vocês por terem ouvido até aqui essa discussão e fazer aquele lembrete diário de que vocês devem seguir a gente. Isso seria muito bom, não só pra gente, mas para vocês também no Spotify, porque é muito mais prático quando a gente lança um episódio novo, ele já aparece lá na interface para vocês, então vocês não precisam ficar buscando o episódio ou o programa em si, né, o perfil do programa, tanto no Spotify ou no Deezer, ou no YouTube, ou até mesmo no Facebook. Se você curtir lá e colocar para seguir as ativações, já vai aparecer para você assim que a gente lançar algo novo. Então facilita pra gente, porque a gente sabe quem está nos ouvindo, e também facilita para você, porque você tem uma forma muito mais prática de consumir os episódios. Tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham, né, desejo um bom Natal. Não sei se já vai ter passado, acho que já vai ter passado isso daqui. Então, o Natal já foi, então desejo a todos um feliz ano novo, porque acho que tem só mais alguns episódios antes de virar o ano, e que a força sempre esteja com todos nós.